sou artista, né? Trabalhei muitos anos como bailarina profissional, depois como atriz profissional, os dois juntos. Sou da área da comunicação também, trabalhei com televisão um período, entrevistando pessoas. Aliás, a posição de entrevistador é mais confortável do que de entrevistado. E quando, por volta de 2010, eu tive a oportunidade de encontrar... Bom, não, antes disso passei por algumas experiências, como aquele buscador que vai saltando de uma coisa para outra, né? Passei por algumas experiências pelo budismo tibetano, e por volta de 2009, 2010, eu tive a oportunidade de encontrar o Kundalini Yoga, e na primeira experiência, no primeiro momento, foi um espaço no qual eu não tive dúvida de que aquela técnica ou aquela tecnologia fazia de fato sentido assim para minha alma, sabe? Era algo que já estava de alguma forma dentro e parecia que eu estava reencontrando com essa experiência, né? E de lá para cá eu comecei a fazer aula, comecei a fazer vários cursos, daí comecei a fazer formação, então aí foram 10 anos, né? E a gente não para de estudar. E desde 2012 eu dei uma guinada na minha vida, comecei a dar aula, parei o que eu fazia, né? Eu fiz a minha última exposição como artista plástica em 2012, lá em Portugal, e daí passei a me dedicar completamente ao Kundalini Yoga, como professora, como curadora do Satnam Rasayan, que é uma linha de cura que a gente tem dentro do Kundalini Yoga, e vivenciando mesmo essa prática, tanto do ponto de vista do compartilhar com os alunos, com as pessoas que chegam, mas vivenciando em mim essa prática. Qual foi o impulso que levou você a sair de uma carreira para avançar nessa área mais mística, mais de terapia, de cura e tudo mais? Pois é, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso e trabalhar com isso, mas situações da vida que me levaram a isso. Eu vivia um relacionamento abusivo e estava num momento no qual eu assim, sabia que a situação era grave, era dramática, mas não tinha nenhuma clareza mental. Eu acho que esse desafio, que hoje eu até agradeço, porque me levou para uma vida nova, talvez eu tivesse precisado realmente de algo duro para mim, né? Ou você aprende pelo amor ou pela dor. Algo duro para render a minha cabeça, né? E me entregar a essa experiência. Então, no início, era uma busca mesmo de entender para onde eu ia, né? Embora já tivesse essa busca espiritual, né? Eu lia muito, eu era muito mental, dificilmente me entregava a experiência em si, né? Então eu lia pelo budismo. Quando eu passei pelo budismo, eu li tudo. Então sempre fui uma leitora contumaz, mas de alguma forma eu ficava ali um pouco na superfície das coisas. Então eu precisei de um desafio grande para me dar uma rasteira, para que eu rendesse a cabeça e entrasse profundamente nessa experiência. Então, logo no primeiro ano, quando eu comecei a praticar Kundalini, eu já comecei a fazer as aulas regulares, comecei a fazer um curso para mulheres, que é um curso que a gente trabalha dentro do Kundalini Yoga, e comecei a fazer as sadhanas coletivas, que começavam às 5 da manhã, de 5 às 7 da manhã, e comecei a fazer a formação também do Satnam Rasayan, que é esse trabalho de cura, que realmente é uma experiência profundamente transformadora, o que a gente pode chamar, numa linha assim bem simplificada, de uma cura quântica, que resulta maravilhosamente tanto para processos físicos, doenças físicas, processos mentais, psíquicos, emocionais, né? Então foi isso.
Legal. Entrei num beco que talvez eu não tivesse alternativa e me encontrei. Explica um pouquinho para nós o que é, né? Não sei se tem uma definição específica, mas o que é Kundalini Yoga? Bom, Kundalini Yoga é uma dos braços do yoga, né, que trabalha toda a parte física. A gente usa a linha de yoga mais conhecida é o Hatha Yoga, né, no Ocidente. Outras já chegaram depois do Hatha, mas a mais conhecida é o Hatha. A gente usa todas as poses do Hatha, usa as técnicas do Raja Yoga, usa as técnicas da devoção, seja através dos mantras, através de algumas poses também. Usa respiração demais. Então, é uma técnica que aliou todas essas linhas tradicionais que vieram aí ao longo da história, ao longo de milhares de anos, né? É uma tradição muito antiga, que rapidamente traz para a gente uma experiência que a gente chama de elevação do Kundalini. Já vou falar um pouco mais sobre o Kundalini, porque há controvérsias nesse tema. Então, essa técnica promove, às vezes, numa experiência, numa aula, numa meditação, a gente já consegue experimentar a dimensão que nós somos como seres, quer dizer, todos os recursos estão em nós. Então, por uma pressão física que a gente faz no nosso corpo através de movimentos, respirações, uso do som, frequência eletroacústica, os mantras, né? Essa energia que fica ali adormecida na base da coluna é estimulada, é despertada, e ela se eleva percorrendo a nossa coluna vertebral, que é o nosso canal central, chamado Sushumna, e desperta essa área do nosso cérebro, o lobo frontal, né, o córtex, que a gente chama de território da consciência. O resultado disso é clareza mental, uma capacidade de presença muito profunda, um alerta no qual você é capaz de ler o ambiente, ler o momento presente, e a partir dessa leitura clara, é capaz de tomar decisões assertivas e conscientes. Kundalini é uma parte do corpo, porque você falou da coluna, né? Para a gente entender também, né? É uma parte energética, é uma parte do corpo. O que seria isso? Ou seja, explica melhor para nós aqui, leigos, o que é a Kundalini, ou Kundalini, como que se diz? Primeiro vou falar um pouquinho sobre... há um mito muito recorrente, né? A gente escuta muito essas perguntas, então já vou aqui me antecipar nela, de que a elevação do Kundalini traz riscos, é perigosa. A elevação do Kundalini nada mais é do que o despertar dessa energia, é uma energia dormente, ela habita ali a região sacral da base da coluna, que está em todos nós, todo mundo. Assim, acredito que a maioria de nós já tenha vivido uma situação na qual você, com risco de morte ali, risco inerente de morte, tenha tomado ou uma decisão rapidamente assertiva, ou tenha tido uma força física descomunal para salvar alguém, né? Então, isso é a elevação dessa energia, tanto para despertar uma consciência, uma capacidade de visão, uma capacidade de transitar para que você não morra ou tenha, de fato, essa força descomunal. O que acontece dentro do Kundalini Yoga, da prática do Kundalini Yoga, é que a gente, praticamente em todo o trabalho, faz o fortalecimento do nosso sistema nervoso. Porque quando há a elevação do Kundalini sem o aumento do calibre do nosso sistema nervoso, em geral, depois de uma situação dessa, você correu um risco de morte, você cai doente, no dia seguinte você está acabado, você está arrasado, é como se aquela energia que circulou por necessidade te exaurisse. E no Kundalini, a gente faz todo um trabalho para fortalecimento do nosso sistema nervoso, aumentando o calibre da fiação, para
que quando essa energia circule, você não perca energia. Ao contrário, você vai construindo mais e mais energia. Trabalhamos juntos sistema nervoso e sistema endócrino como as duas linhas mestras principais. Legal que você falou dessa parte de perder energia, né? Que isso já aconteceu muito comigo. E, bom, eu acho que acontece com quase todo mundo, assim, pelo menos, né? Nós que estamos aqui na cidade, a gente não está muito atento, né? Então, tem como a gente, de repente, passar por uma situação de estresse. Isso pode ser no trabalho também, né? Não só num evento, como você falou, específico, mas pode ser no dia a dia, pode ser numa viagem, pode ser... Muito comum o pessoal, às vezes, viajar e aí volta da viagem, volta debilitado. Isso tem a ver com essa baixa da energia? Dessa energia? Exatamente. Outro dia eu estava até conversando com uma aluna que atende, é psicóloga. Ela falou, ai, mas eu acabo o dia cansada. Eu falei, mas você não precisa acabar o dia cansada, exaurida, né? Acho que eu entro no campo das pessoas. Falei, não, você não precisa acabar o dia exaurida, né? É possível, sim, a gente servir ao outro, apoiar o outro, seja em qualquer setor, né, de ajuda, sem perder essa energia. E o Kundalini Yoga, essa técnica do Kundalini Yoga, nos ensina exatamente isso. Não é um ensinamento intelectual, mas a própria prática nos ajuda a nos reconstituir, nos regenerar, manter energia, usar aquela reserva de energia que a gente tem num momento de estresse, como é esse dia a dia, na cidade, de uma viagem, né? É comum as pessoas, às vezes, viajarem, adoecerem, porque ali elas podem relaxar, e aí o corpo se entrega, né, para se refazer, não de uma maneira na qual ela possa aproveitar a própria viagem, mas precisando descansar para se regenerar. Então, o que acontece é que quando a gente faz práticas regulares do Kundalini Yoga, isso proporciona vitalidade física e mental, melhora da saúde demais, né? A gente consegue manter o nosso sistema imune bastante em dia, né? Porque a gente cria um recurso interno para que o estresse não seja uma pressão maior do que essa força interna. Tá? Estou tentando falar de uma maneira geral, a gente poderia falar isso mais fisiologicamente, mas basicamente é isso. Há um cansaço, que é o cansaço normal do dia, mas aquele exagerado, aí sim, aí tem a ver com uma queda de energia, né? Exato. E é muito interessante que com a prática do Kundalini Yoga, a gente, às vezes, uma aula por semana consegue observar que, embora esteja trabalhando ou com uma sobrecarga maior de trabalho, ou com uma impossibilidade de dormir aquelas horas de sono restauradoras, a prática em si melhora a qualidade e a disposição. Então, a gente tem, vou dar exemplos básicos, não pode dormir o número de horas que te restaura. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas existe uma prática que, eventualmente, você fica de 3 a 11 minutos nessa pose, e isso vai te refazer, como se você ganhasse ali uma noite que não foi dormida, né? Essa disposição mesmo para acordar bem, para passar o seu dia com energia e, principalmente, o relaxamento para dormir na hora que pode relaxar. Porque o grande problema que a maioria de nós tem vivido hoje é um sono que não restaura, né? Ou uma impossibilidade de dormir um número de horas que restaurem, ou eventualmente está tomando algum medicamento para dormir, aquela qualidade do sono de fato não traz essa regeneração necessária, e o yoga, o Kundalini Yoga, vem para suprir essas questões no nosso dia a dia, né? Sim. É bom que a gente tenha o hábito de reservar alguns momentos, pequenos momentos durante o dia, para restabelecer essa energia. É trocar um hábito pelo outro, né? Porque assim, a maioria diz o seguinte: não tenho tempo, ou esqueci.
né? Então, se você se coloca esse compromisso e experimenta criar essa rotina, isso é espetacular. Não tem jeito da gente ficar livre de um hábito sem colocar outro no lugar. E a meditação é o hábito que a gente pode colocar no lugar. E uma outra questão que eu escuto demais é o não tenho tempo, né? Então, esse é um desafio também para as pessoas. Decidir se comprometer consigo mesmo, às vezes começa com pouco tempo, e eu falo que esse hábito acaba virando um vício. A gente não consegue mais ficar sem essa meditação. Um dia que eu fico sem meditar, eu percebo que ou a minha energia não fica com aquele vigor, com aquela força, ou a minha mente mesmo entra num processo de dispersão maior, e eu percebo que eu começo a gastar mais energia que eu precisava para as tarefas simples.